Caiu, minha gente. Caiu. Marcela, minha filha, fui responder o Padre Júlio, derrubei todo mundo. É muito abestamento. Desculpem. Fui responder a mensagem dele. Ai, Padre Júlio! Ave Maria! Oi, Padre Júlio. Boa noite, boa noite. Boa noite. Eu ainda não tô vendo o senhor. Ai, meu Deus, eu tô tão Não emocionada, está Padre Júlio, que o senhor vendo? nem calcula isso. Não está me vendo? Não tô te vendo ainda. Uai, Não, essa internet não vai fazer isso comigo. eu não estou vendo aqui aonde que... Você está me ouvindo? Tô te vendo Ah, agora! que bom. Ah, que ótimo! Ai, Padre Júlio, muito obrigada, bem-vindo. O senhor sabe que desde o dia que o senhor me disse que poderia participar, eu tenho dormido com tanta alegria e acordar igual criança, contando nos dedos a hora de poder falar com o senhor. Cá Muito estamos. obrigada, muito obrigada. Estamos juntos. O senhor, enquanto eu estava aguardando o senhor, eu estava falando com as pessoas que CEFAC, Centro de Estudo, Fé, Amor e Caridade. Por que que eu sempre estimulo que as pessoas estudem para que não venham com uma caixinha pronta daquilo que venderam para ela? Para que através do estudo ela possa despertar para uma fé genuína, uma fé verdadeira e que tire o lodo do amor que todos nós somos imbuídos. Cristo nos colocou, nos permitiu sermos inundados do amor dele, mas muitos de nós ainda insistimos em manter ele escondido, anuviado, eu diria. E somente com esse amor limpo que a gente consegue olhar para o próximo, olhar com generosidade, olhar com igualdade, sabe, Padre Júlio? Então, eu acho que isso que você diz é muito importante. A nossa fé tem que ser adulta. Muitas vezes nós temos uma fé infantilizada. Não infantil, porque a fé infantil é importante, é boa e é bonita. Nós temos que crescer. Nós não podemos ficar com uma fé infantilizada, cheia de fantasias, de condenações, e não trazer essa fé para a vida. Então, isso que você diz é importante, porque também nos faz enfrentar conflitos. A fé, eu tenho dito, não é uma redoma de vidro que nos protege das tempestades, nem é uma vacina. Nós estamos esperando tanto essa vacina que chegue, mas a fé não é uma vacina que nos tira o sofrimento, a dor, mas que nos dá coragem de enfrentar os desafios de cada momento da nossa vida. Muitas pessoas, nesse momento tão difícil, se perguntam: onde está Deus? Ou dizem: aquela pessoa era tão boa, por que ela morreu? A fé não é um salvo-conduto no meio das tempestades da vida, mas nos faz enfrentar com coragem, procurando a presença de Deus que se manifesta no meio dessas dificuldades, que se manifesta principalmente no meio dos que estão sofrendo, dos mais pobres, dos pequenos, dos fracos, dos abandonados. Eu tenho trigêmeos e passei um período, porque eles nasceram muito prematuros, eu passei um período longo na UTI. Foram 7 meses. E durante um tempo, as pessoas do hospital achavam que eu era doida,
porque eu tinha absoluta certeza de que sairíamos todos daquela condição. E chamaram assistente social, psicóloga, para conversar comigo, porque achavam que eu estava num processo de negação. Depois de tudo elas falando, elas falavam assim, eu não sei o que você tem. Eu falei, eu tenho fé. Eu tenho fé. Até a minha sogra, que está aqui me ouvindo, ela ficava preocupada, falava para o meu marido assim, mas se ela está com... Isso é fé ou ela realmente acredita? O que é isso? Padre Júlio, a fé nos moveu, a fé nos sustentou e hoje, depois de 4 anos e 8 meses, estamos todos aqui, esperando a vacina. Isso mesmo. Então, a fé não é um escudo, mas é a sandália que a gente põe para caminhar. Então, você não desistiu. Muitas vezes, as evidências, ou até aquilo que nos apresentam, parece ser o contrário. Mas nós vamos em frente, enfrentando a dificuldade, enfrentando o desafio, enfrentando as tempestades. Então, isso que é bonito. E agora estamos esperando a vacina. Pois é, pois é. Eu tenho acompanhado muito, muito o trabalho do senhor. Lhe agradeço, vou tietar, que Jesus sempre lhe abençoe e lhe fortaleça nessa empreitada. Mas falando da fé, é um grande desafio, né, Padre Júlio? Porque os marginalizados, eles são invisíveis. E aqueles que procuram acolhê-los, que procuram dignificar a estadia deles nessa terra, são vistos como ameaça. Por que isso, Padre Júlio? Pois é, porque nós vivemos um mundo em conflito. Se há desigualdade, é porque uns são mais iguais do que os outros. E na desigualdade, ela é baseada num conflito, ela se sustenta no mundo em conflito. Quando você se coloca do lado dos pequenos, os grandes não gostam. Se você se colocar ao lado dos grandes, ninguém reclama. Mas se você se colocar ao lado dos pequenos, dos que sofrem, dos que são derrotados, dos insignificantes, dos rejeitados, dos abandonados, isso vai ter conflito com os que rejeitaram, com os que abandonaram, com os que exploraram, porque existe essa estrutura de poder que causa uma tremenda desigualdade e uma dificuldade de acesso. Então, quem está na rua não tem acesso a uma moradia, não tem acesso à alimentação, não tem acesso ao trabalho, não tem acesso a ter uma cama limpa para poder dormir. Então, essas dificuldades que são geradas por um sistema que descarta pessoas. O Papa Francisco lembra bem disso na exortação apostólica Evangelii Gaudium, onde ele diz que é lógica desse sistema que nós vivemos o descarte. Você veja, agora foi vetado um projeto de lei que foi aprovado garantindo às mães, que são as responsáveis únicas pelos filhos, não tendo companheiros, e essas mães estavam recebendo o auxílio emergencial duplo, e foi vetado, porque isso causa problema para o orçamento do país, ao mesmo tempo que são vendidas bases de petróleo por 37, não sei se milhões ou bilhões, mas uma quantidade enorme de dinheiro, e é incrível de que alguns acham que ofende a moral cristã um homem trans fazer propaganda, mas não ofende a moral cristã vetar o auxílio para as mulheres que têm que cuidar dos seus filhos, e mais de 80% das mulheres são as responsáveis pela manutenção dos filhos, como se não tivessem um companheiro, essas crianças não tivessem um pai. Muitos deles não assumem a responsabilidade, ou por não poder, ou por fugir dela, de
manter os filhos, de cuidar do seu grupo familiar. Então, o que ofende a moral cristã? Ofende a moral cristã uma propaganda ou ofende a moral cristã a vida de tantas mulheres que não têm como alimentar seus filhos, que não têm como cuidar da sua família, que não têm como alimentar de maneira adequada as crianças? Muitas vezes elas não estão sem nenhuma alimentação, mas estão subnutridas, estão desnutridas, não estão comendo o suficiente nem adequadamente. E vetar esse auxílio para as mulheres, como foi agora esta semana pelo presidente, isso não ofende a moral cristã. É impressionante, um moralismo sem ética, um moralismo que não se importa com a vida. Isso não é ter fé, isso é usar da religião para dominar os outros. E não se ofende também com o trabalho escravo, Exatamente. que essa mesma empresa que fez essa campanha publicitária, ela se utiliza de trabalho escravo também. É a exploração da Amazônia, que nós sabemos, mas isso não incomoda, isso não ofende. É uma inversão de valor, né? É um desrespeito à própria Constituição, porque ela preceitua, ela dignifica a pessoa humana, mas não. Se faz parte do LGBTQIA+, se é negro, se é pobre, se é quilombola, se é deficiente físico, são excluídos, são os invisíveis. Eu estou muito chocada porque não se tem um número exato de quantos moradores de rua nós temos no país. É uma estimativa. O próprio IPEA levanta, cruzando dados, em mais de 220 mil pessoas que estão vivendo em situação de rua nas nossas cidades. E você sabe por que não tem esse número? Porque o IBGE não faz o censo da população de rua. Se nós não tivéssemos agora nessa situação dramática que vivemos, teríamos em 2020 um novo censo do Brasil. Seria recenseada a população brasileira. Mas o IBGE já tinha avisado de que não faria o censo da população de rua, porque eles não têm domicílio. O IBGE só faz de quem tem domicílio. Então, são feitos censos como uma metodologia própria da população de rua. O último de São Paulo indicava 25 mil pessoas nas ruas de São Paulo. Mas nós sabemos que esse número ficou abaixo por problemas metodológicos, por uma série de questões que foram apontadas. Nós estimamos que na cidade de São Paulo, por dados que nós levantamos e cruzamos, que tenhamos cerca de 30 mil pessoas pelas ruas da cidade. O Rio de Janeiro, 17 mil pessoas, o que é um número espantoso. Só em São Paulo, com o número oficial, houve um crescimento de mais de 50% da população em situação de rua. E agora, com os efeitos dessa emergência sanitária que estamos vivendo, é uma população que aumenta. E a própria Oxfam já indica o Brasil como um epicentro da fome, junto com outros 2 países. Então, esse é um momento de grande desafio para o nosso povo, de grande desafio à solidariedade e a respostas que o Estado, o governo, tem que dar para que o nosso povo não seja jogado na miséria. Eu vi uma fala do senhor muito, muito direta, de que muitas pessoas estão dizendo, todos sairemos transformados dessa pandemia. E quando o senhor disse, quem entrou indiferente, vai continuar indiferente. Mais ainda. Isso que é pior. Você vê que, com toda essa situação que estamos vivendo, com mais de 1.000 mortos por dia, os shopping centers estão cheios, praias estão cheias,
barzinhos, hoje à noite, desde ontem à noite, estão lotados. Então, parece que nós estamos banalizando a dificuldade e o risco. E essa pandemia mostra de que a morte tem endereço, aumenta nas periferias, aumenta nos lugares mais pobres. Então, ainda no Brasil, a situação é bastante grave e o Brasil vai amargar diante do mundo chegar a 100 mil mortos. Nós já estamos com 93 mil mortos, mais do que a bomba de Hiroshima. Então, é uma coisa terrível. É terrível. E o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção. Aqui no Rio de Janeiro foi aprovada uma lei da internação compulsória dos moradores de rua, usuários de droga. Isso está numa discussão, enfim, permitindo, né, essa catástrofe que acontece com os moradores de rua nesse momento de pandemia agora. Seria muito leviano da minha parte entender que é uma maneira que o governo faz daquela higienização que nós vimos lá na década de 80, enfim, anos atrás, a higienização social que eles chamavam naquela época. O senhor acha que permitir tudo isso que está acontecendo é uma forma que o governo encontrou de tentar exterminar o que é feio para eles? Pois é, ao invés de internação compulsória, o que eu proponho é moradia compulsória. Que o governo seja obrigado compulsoriamente a garantir moradia para toda a população de rua. Que o governo seja obrigado compulsoriamente a garantir saúde, educação, cultura à população que está pelas ruas. São Paulo, e não deve ser diferente no Rio de Janeiro, tem mais casas sem gente do que gente sem casa. Então, compulsoriamente, casa para todos, moradia para todos, condições de vida, isolamento social com condições, com renda para as famílias e para a população. Então, recursos existem, e se não existem, taxem as grandes fortunas. Já seria uma forma de garantir acesso à saúde, à educação, à moradia, condições dignas de trabalho, garantir emprego para a população mais sofrida. Fazer internação compulsória é uma bela desculpa, como você lembrou, de higienização. No Rio de Janeiro, você imagine se só a população de rua é que é usuária de substâncias de maneira abusiva. É a população que está na rua, é a população que é vista. E nem todos que estão na rua são usuários de alguma substância. Então, você acha que nos prédios, que na Zona Sul, que nos condomínios não se consome droga, não se consome álcool? Todos nós sabemos que essa questão de internação compulsória já foi discutido aqui em São Paulo a exaustão. E tem um detalhe: se os 17 mil moradores de rua do Rio de Janeiro todos dissessem queremos, vamos todos para a internação, não tem onde. Não tem, não tem. É só se for fazer a internação compulsória no Maracanã. Mesmo assim, não vai caber. Então, não tem. Isso é uma coisa ilusória e é uma forma de querer mostrar um serviço que não existe. Não tem condições. E muitas dessas chamadas clínicas são bastante comprometidas em termos de qualidade de atenção, de hospedagem, de qualidade metodológica. A questão das drogas não dá para pontificar nem para dogmatizar nenhum tratamento. Existem diferentes situações e todos os tratamentos têm um resultado, chamaríamos satisfatório, e não mais que 35% a 37%.
é alguma coisa que está presente na condição humana por uma série de fatores. Há alguns que dizem que é questão genética, outros dizem que é doença, outros têm proposta de redução de danos, outros de abstinência completa. O que não dá é para ter uma resposta única. Alguns colocam como uma doença, outros defendem a questão das condições sociais. Você veja a Cracolândia aqui em São Paulo. O que está atrás de tudo isso é uma única causa: a especulação imobiliária. O incômodo que essas pessoas trazem é para a especulação imobiliária, para a questão do mercado imobiliário. Essa é a grande questão que traz. Nós não vemos que o Estado nem o governo tenha empatia por essas pessoas e apontem propostas diferentes que atendam à diversidade, que atendam diferentes possibilidades e o heterogêneo que é a população que está na rua e a população que é usuária. Nem para aqueles que são dependentes tem resposta. Qual a resposta que nós temos? Porque há aqueles que não têm nenhuma dependência. Há também idosos, há pessoas com comorbidades, há pessoas com sofrimento mental. São diferentes situações que envolvem a vida do nosso povo, que envolvem a vida daqueles que estão pelas ruas da cidade. Nós não estamos garantindo nem medicação para anestesiar e para cuidar dos que estão sendo entubados nos hospitais. Tudo isso é escondido, nada disso está claro. Então, nós precisamos ter clareza do que está acontecendo com o nosso povo e termos respostas claras, concretas, respostas humanizadas. Internação compulsória não é uma resposta, isso é mais um blefe daqueles que querem higienizar e esconder, jogar para baixo do tapete o sofrimento humano. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, eu não sei se ela é muito infantil. Em qual momento, porque a gente lendo as escrituras, a gente lendo a Bíblia, o Evangelho, enfim, a gente ali está muito claro a passagem de Cristo, as premissas, o que ele deixou de legado para nós, o que ele espera, né? Que a gente siga, amar ao próximo como a nós mesmos e a Deus sobre todas as coisas. Em qual momento que isso se perdeu? E aí eu trago para o âmbito religioso. Se é que se perdeu, porque em algum momento teve, né, esse amar ao próximo como a nós mesmos, ou se nunca teve, se isso a gente foi aquela fé infantilizada que o senhor disse no início. Eu acredito que nós vivemos contrastes. Nem nunca conseguimos tudo, nem nunca não conseguimos nada. Existem contrastes. Nós temos no Brasil o exemplo magnífico da irmã Santa Irmã Dulce dos Pobres. Nós temos esse exemplo, esse testemunho, como temos tantos outros testemunhos. Essas questões estão na contradição da vida, na contradição da história. É interessante que no Evangelho, e por consequência do Evangelho, até a gente usa uma forma de pensamento que, como que um jogo de palavras, mas que expressam a verdade do que nós sentimos. É quando existe aquilo que diz: o que é meu, é meu. É aquele que está voltado para si mesmo sempre. O que diz: o que é teu, é meu. É aquele que se apropria. E o que ama diz: o que é meu, é teu. Então, são diferentes formas de viver. O que é meu, o que é meu, o que é meu é teu. Então, essa é a contradição que está presente em todos os momentos da história. Há muitas pessoas fazendo o bem, há muitas pessoas manifestando o amor. Nós não podemos deixar de admirar os profissionais da área de saúde, aqueles que até já foram atingidos de maneira letal,
os cientistas da Fiocruz, os cientistas do Butantan aqui em São Paulo, todos que estão dioturnamente procurando respostas, que estão se dedicando da melhor maneira possível, isso no mundo inteiro, os cientistas, e nós vemos o quanto a ciência foi maltratada no Brasil, o quanto os cientistas e os centros de pesquisa universitários foram desvalorizados, perderam recursos, porque as pesquisas elas são trabalhosas. E agora, nessa emergência, todos tiveram que correr, todos tiveram que buscar novamente respostas e priorizar respostas. Então, eu acredito que essa proposta de Jesus, mais do que amar o outro como a si mesmo, é o que Jesus nos diz no Evangelho de João. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como nos diz João, tendo amado os seus, amou-os até o fim, isto é, até as últimas consequências. Nós temos muita gente vivendo isso, anônimos, espalhados pelo Brasil, temos muitas pessoas cuidando de doentes, cuidando de idosos, cuidando de pessoas deficientes, pessoas com doenças raras, pessoas com doenças incuráveis. Quantos idosos estão sendo cuidados de maneira heróica pelas suas famílias? Quantas pessoas estão sozinhas, solitárias, e quantos vão se dedicando ao cuidado? Eu acompanho aqui em São Paulo os consultórios de rua, que estão espalhados também em várias cidades do Brasil, que têm um tratamento e um atendimento heróico neste momento de pandemia. Nós não podemos esquecer dos que estão na limpeza pública, dos que cuidam do transporte público, dos que têm que trabalhar em áreas essenciais de transporte, de saúde, de segurança. Então, tem muita gente dando sinais muito importantes de vida. Ao mesmo tempo que temos pessoas que adulteram álcool em gel, que faturam respiradores. Mas então esse contraste, esse conflito está sempre presente. Temos aqueles que estão fazendo chegar alimento às periferias. Eu acredito que nós não chegamos ainda a uma convulsão social, porque muitos grupos se mobilizaram. E uma coisa importante que eu tenho dito e repetido sempre é de que a solidariedade não é uma dimensão religiosa. Ela é uma dimensão humana. Sim. É uma dimensão humana. Os ateus e os sem religião também são solidários. E também podem ser solidários. Nós não podemos achar que só os religiosos e os que têm religião são solidários. A solidariedade é uma dimensão humana. Nós precisamos salvar os povos indígenas. É preciso ter barreiras sanitárias que protejam os povos indígenas, que cesse a violência, que não se mate a juventude negra, que não se mate os jovens periféricos, que não se mate as pessoas das comunidades. Então, são muitos os desafios. E todos nós podemos fazer isso. Não diretamente, muitos, mas indiretamente, e nós podemos, refletindo a nossa fé, mudar nossa cabeça, mudar o lugar social. Vive no Rio de Janeiro, em Petrópolis, o grande pensador e teólogo Leonardo Boff, que nos diz: todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então, nós precisamos ver a partir de que ponto nós estamos nos manifestando. É interessante, agora há pouco eu recebi um recado de um jovem, eu não conhecia, ele pôs só esse recado e ele pôs lá para mim: se converta, padre. Aí eu até perguntei para ele: mas você é o procurador de Deus? Você é o juiz? Se converta, padre. Ele estava dizendo. E depois falou lá uma porção de ofensas e de cobranças. A conversão é nos tornarmos mais humanos. Nós podemos todos mudarmos e não sermos homofóbicos, não sermos racistas, não sermos elitistas. São todas coisas que todos nós podemos fazer e que não custa nada. Ninguém vai ter nenhum prejuízo. Vai ter prejuízo
se for racista, se for homofóbico, porque são crimes. E aí vai ter realmente um prejuízo. Agora, se eu for mais humano, eu não vou ter nenhum prejuízo. Ninguém precisa pôr a mão no bolso para ser mais humano, para ser mais solidário, para ter um olhar mais compassivo e olhar o mundo não a partir de cima, mas olhar a partir de baixo e olhar para os lados e ver o seu irmão. Que aula! Eu, eu comentei há um tempo atrás sobre a oração de São Francisco, que eu acho ela belíssima, mas ela é difícil. Para mim, Priscila, ela é muito difícil. Para Porque todos nós. perdoar que se é perdoado, é dando que se recebe. Enfim, aí a pessoa disse para mim, que nada, São Francisco foi sábio, ele deixou tudo. Eu falei, mas você tem essa capacidade de deixar tudo? Eu não estou falando de bens materiais, porque a gente associa muito, né, esse desprendimento, essa renúncia apenas ao bem material, que, a meu ver, é o menos difícil de se abrir mão, porque tem tantos entraves que nos limitam. E aí a pessoa me disse, não, essa oração é simples. Quem é cristão faz ela de olhos fechados. Existem muitas coisas nebulosas, pelo menos ainda dentro de mim, que eu preciso me soltar, eu preciso deixar para trás. E quando o senhor disse, não é tão difícil, usa a cabeça, pensa e vai se despindo, né? Se desconstruindo para ser mais humano. É um exercício. Amanhã nós lemos na Igreja Católica o Evangelho de São Mateus, que vai falar de uma passagem muito célebre, que todos os evangelistas falam dela, e alguns até repetem 2 vezes, que é a chamada multiplicação dos pães. E há uma canção das comunidades de base que diz: bastariam 2 pães e 2 peixes. E o milagre do amor, 5 pães e 2 peixes. E o milagre do amor, para acabar com tanta fome, acabar com tanta dor. Então, isso é cantado nas comunidades. Amanhã vamos cantar na missa também essa canção. E a outra que diz: pão em todas as mesas. Isso é um horizonte, nós lutamos para isso. Não só você dar o marmitex, porque quem está com fome você precisa entregar e precisa garantir a ele acesso à alimentação. Mas nós temos que lutar por um mundo onde você não tenha que distribuir marmitex, onde tudo está distribuído, tudo está repartido. E é interessante que no Evangelho de Mateus, os discípulos dizem para Jesus: manda esse povo embora, porque está ficando tarde. Daqui a pouco a barriga deles começa a roncar, manda eles comprarem. Eles estão no esquema da compra. E Jesus ensina a gratuidade. Jesus diz: dai-vos vós mesmos de comer. Olha que frase impressionante. Dai-vos vós mesmos de comer. Isto é, sejam alimento do povo. Como na fé católica, Jesus se torna nosso alimento, nós somos chamados a nos tornarmos alimento dos famintos, sendo sentido de vida, com afeto, com solidariedade, com proximidade. Então, a conversão é muito séria. A conversão é uma mudança muito contínua, não é um moralista. Eu acho que aquele rapazinho que diz para mim, padre, se converta, eles ficam com raiva e ficam me cobrando pela defesa da comunidade LGBTQI+, que nós temos que, de maneira intransigente, defender, lutar Sim. contra a homofobia, a transfobia, o racismo. Mas as pessoas não se preocupam com a fome, com o abandono, com o genocídio da juventude negra, com o risco que os povos indígenas estão. Então, fica com uma cabeça só de moralismo, querendo cuidar de questões
da moral sem se preocupar com questões da ética. E fica uma moral sem ética, que fica caolha, porque não é capaz de enxergar as pessoas como um todo. Querem só condenar, julgar e determinar de maneira absolutista, né? Se converta. A conversão é um convite para todos. Eu não tenho que chamar para o outro se converter. Eu tenho que buscar a mim mesmo no que eu tenho que fazer para ser mais humano, para ser mais próximo, para ser menos prepotente, para ser mais humilde, para ser mais próximo daqueles que sofrem. E isso é tão forte, sabe, padre? Um dos meus meninos é deficiente físico, se tornou deficiente físico. E desde que eu entrei na maternidade atípica, eu passei a vivenciar essa invisibilidade, independente da questão social, da condição social, né? Mas é um grupo que segue invisível também. E todos estão muito ainda preocupados com a moral de uma campanha publicitária, por exemplo, mas esquece quando se projeta uma lei de meritocracia, se exclui de maneira absoluta aqueles que não conseguem atingir esses patamares rigorosos e excludentes. Então, eu tenho visto isso com mães atípicas que eu converso pelo Brasil, de como somos invisíveis. Aqueles que podem, que por alguma maneira têm uma condição de custear o tratamento do familiar deficiente, ok. Aqueles que não podem são negligenciados diariamente pelo poder público, que segue se preocupando em tirar de quem não tem, segue se preocupando em dizer que Deus é acima de tudo. Como? Que Deus é esse? Que Deus Você é esse? veja as crianças e as pessoas com autismo, as pessoas com síndrome de Down, que precisam ser cuidadas. Você imagine manter o isolamento social com crianças e adolescentes autistas, com pessoas com síndrome de Down. Então, são situações muito complicadas que muitas pessoas vivem e não há uma resposta específica para pessoas que têm deficiência, mesmo pessoas que têm problemas como câncer, não foram aos hospitais fazerem tratamento. O medo que paralisou muita gente aumentou o número de pessoas que acabam morrendo em casa, as pessoas que têm problemas cardíacos também, que não foram fazer tratamento, tudo ficou suspenso. Então, há muitas situações que têm que ser vistas, aumentar a saúde da família, aumentar os consultórios de rua, aumentar respostas que humanizem a vida, que façam chegar alimento, proteção, medicação. Então, as nossas comunidades, ou o prédio onde você mora, ou os vizinhos, temos que nos preocupar uns com os outros, ver quem está solitário, ver quem está deprimido, ver quem está com dificuldade, ligar para as pessoas que estão solitárias, ser solidário com os que precisam de medicação, de partilha de alimentação. É interessante no Evangelho de amanhã, quando eles dizem, manda esse povo embora. E Jesus diz, o que vocês têm aí? E eles têm 5 pãezinhos e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus diz, traga aqui. E quando pede para que todos sentem, e que é interessante que os 5 pães e os 2 peixes formam 7. É 5 mais 2, 7. 7 na Bíblia quer dizer tudo. Então Jesus pede, tragam tudo o que vocês têm. Tragam tudo. E esse tudo partilhado sacia todos. O que há de possibilidades no nosso país, o que há de alimento no nosso país, de vestuário e tudo mais,
é suficiente para todos, para que todos tenham vida, para que todos tenham condições. A nossa fé, ela é verdadeira se ela for compromissada. Ela precisa ser uma fé com compromisso, não uma fé para melhorar só para mim, uma fé com compromisso de vida para todos. Por isso que Jesus diz: tragam tudo o que tem aí. E o tudo foi suficiente para todos. Essa é uma teologia bíblica, é uma forma de sinalizar biblicamente que o caminho é a partilha, que o caminho é a solidariedade. Aí vem gente e diz: isso aí é comunismo. Não, isso é humanismo. Isso é humanismo. Ninguém precisa comer, como dizia Dom Helder, tanto até vomitar, enquanto outros não têm o que comer. Nós temos que acabar com os privilégios. Isso é uma coisa que não vimos no Brasil. Vimos diminuir o salário dos trabalhadores, mas não vimos diminuir os privilégios dos ministros, dos juízes, dos magistrados, dos desembargadores, dos grandes empresários. Nem no Brasil nem se cogita ainda a taxação das grandes fortunas. E grandes fortunas não é quem ganha 4 mil reais, 5 mil reais, não é não. É quem ganha bilhões, quem tem bilhões acumulado, que não é necessário, que nem em 2, 3 gerações vão saber o que fazer com tanto dinheiro. É um grupo muito pequeno frente à multidão. Você imagine o Vale do Jequitinhonha, o Litoral Sul, a Baixada Fluminense, isso sem pensar as periferias do Recife, de Fortaleza, de Manaus, os alagados de Salvador, os povos ribeirinhos do Pará, tantas pessoas acampadas nas estradas sem terra. Nós temos riqueza suficiente para partilhar, para que todos tenham vida. Tem que acabar essa acumulação e, como você lembrou, essa palavrinha tão incômoda no Brasil, que é a meritocracia. Nós temos que entender que para Deus não há meritocracia, para Deus há gratuidade. Ai, que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Olha, padre, eu até nem ia fazer essas perguntas, que eu estou tão encantada, mas tem pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. Ó, do Hugo. Qual o seu maior foco em meio a essa pandemia? Acho que o maior foco nosso tem que ser o pequeno, o fraco, o doente, o que está sofrendo. E uma coisa que a gente tem que ter bem claro: quem está doente, quem o exame deu positivo para o Covid-19, não é culpa da pessoa. Nós não podemos culpabilizar ninguém. Nós temos que todos nós nos responsabilizarmos. Eu não posso estar tão necessitado de ir no shopping que eu tenha que ir no shopping e dormir lá na porta do shopping. Isso é impressionante. Eu não posso estar com tantas saudades da praia que tenho que ir lá ficar um em cima do outro para que eu possa tomar o sol. Vai tomar o sol lá. Eu vejo aqui no quintal da minha casa, ora põe a roupa para um lado, ora põe a roupa para o outro, e tem que dar um jeito. Nós temos ainda que ver que temos que usar máscara, que temos que ainda ter o isolamento social, não vá em lugares onde haja acumulação de pessoas. Um tem que ser responsável pelos outros. O nosso foco tem que ser o amor. Poxa, que lindo. E ele perguntou também: o senhor tem algum sonho? Qual é o seu maior sonho? Olha, várias pessoas me perguntam isso, eu digo: eu estou tendo no momento mais pesadelo de Meu pensar, Deus! de pensar que chegamos a mais de 90 mil mortos, de pensar no povo indígena, de pensar nos quilombolas. Eu acho que nós temos que ter os olhos bem abertos para ver a realidade, para discernir. Se é sonhar, eu não sei. Eu não queria que ninguém mais dormisse nas ruas, que nenhuma mãe não tivesse o que dar para o seu filho, que ninguém passasse frio, que ninguém estivesse com dor sem ter remédio,
que ninguém estivesse na solidão sem ter companhia, que ninguém estivesse tão abandonado que não tivesse alguém para dizer para ele: fique aqui comigo, meu irmão, porque eu vim para ficar com você. Que coisa mais linda. O senhor me fez chorar agora e me fez chorar mais cedo, quando o senhor contou que uma trans recebeu a troca do nome e lhe homenageou É, como Alessandra Lancelotti. isso, minha filha. E sabe que ela agora está na universidade, o ano que vem deve se formar em enfermagem e vai se especializar em instrumentista, enfermeira instrumentista. Então, como é possível a pessoa sendo valorizada, sendo respeitada, tendo acesso à possibilidade de trabalho, de estudo? E ela hoje é uma pessoa que trabalha nos consultórios de rua, cuidando dos irmãos de rua que estão doentes e briga por eles, cuida da comunidade LGBT, cuida dos mais caídos, leva as pessoas para consulta, garante atendimento de saúde para todos eles. Então, quando você diz, estava dizendo naquele outro momento, e da gente pensar, às vezes a gente tem uma visão mais de que entendemos o que Jesus ensinou. Muita gente está fazendo isso. Tem muita gente. Eu vejo médicos que não estão podendo voltar para casa, enfermeiros, enfermeiras que não voltam para suas casas, que têm que ver seus filhos de longe, só numa live, que estão entregando a vida. Tem tanta gente fazendo coisas boas. Eu olho todo dia com muito carinho para os varredores de rua, para os que estão coletando lixo. As nossas cidades têm que ter coleta de lixo e essas pessoas estão coletando lixo. E às vezes nós não somos capazes nem de dizer uma boa noite para eles, nem de entregar um pouco de álcool em gel, entregar algum alimento, fazer uma sacolinha com alguma coisa boa. Até se você puder, faça um bolo. Quando passar o varredor de rua, dá para ele um pedaço de bolo, dá um pouquinho de café, dá alguma coisa boa e diz: obrigado, meu irmão, pelo teu trabalho. Obrigado, meu irmão, pelo que você faz. Eu acho que nós temos que ter pequenos gestos e grandes mudanças. As grandes mudanças vão se dar no mundo político, na economia. Nós temos que pressionar, de cobrar do governo, cobrar do Estado, cobrar respostas. Mas também nós temos que ver no micro aqueles que passam na nossa calçada, aqueles que varrem a rua da nossa casa, quem trabalha nos condomínios, quem recolhe o lixo, quem cuida da portaria, o entregador de correspondência, os entregadores dos delivery que são tão explorados. Quantas pessoas que nós muitas vezes só vemos a partir do utilitário e não vemos a partir do humanitário. Que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Eu quero saber uma coisa. Agora, bom, agora não, eu acredito que, como diz na minha terra, porque eu moro no Rio, mas eu sou de Juiz de Fora, sou mineira. Lá diz que boa notícia corre de boca em boca. Então, o senhor acolhe de maneira tão linda, tão humana. O senhor já percebeu o aumento da procura pela população de rua para ser atendido pelo senhor, não só porque vai receber uma comida ou vai receber um agasalho, mas principalmente vai receber o alimento da alma. O senhor já percebeu isso? Olha, quem me acompanha no Instagram vê que eu tenho feito lá como que um diário da pandemia e eu tenho desenvolvido o que se chama a pedagogia do olhar. E como eles têm que usar máscaras, porque logo que eles chegam, a gente entrega máscaras para todos, álcool em gel para higienizar as mãos, tem um lavatório para lavar as mãos e os pés, especialmente dos catadores, dos recicladores, e eu tenho aprendido a me alfabetizar para ler os olhos deles, para ver o que é que eles estão comunicando. E eu vi ontem uma frase bonita
que Deus está nos olhos, nos olhares que se cruzam, nos olhares que se encontram. Então, eu acredito que nós temos que valorizar muito o olhar das pessoas, olhar para os moradores de rua, olhar para aqueles que passam por nós, não sermos indiferentes. É muito bonita aquela música da Mercedes Sosa, que nada me seja indiferente. Nós cantamos outro dia no final da missa essa canção, que não me seja indiferente a dor do meu irmão, que eu não seja indiferente à pessoa que passa, à pessoa que está trabalhando, à pessoa que está sofrendo. Cada um de nós, e eu insisti isso na missa, não tem que ser indiferente, mas tem que ser deferente. E é interessante que muitos buscam porque querem conversar. Nós temos acompanhado muito um jovem que demorou para eu saber o nome dele, está na rua, ele é muito calado, ele estava com um sofrimento mental muito grande, me olhava com os olhos assustados, e o nome dele é Hércules. E eu perguntei para ele, onde você dormiu essa noite? Porque eu vi que ele estava muito assim, sujo, descuidado. E ele me disse, no cemitério. E nós levamos dias para conseguir que ele melhorasse. Ele pegava comida e ficava olhando, não comia. A gente tinha que dizer para ele, coma, Hércules, come, come tudo. E, aos poucos, nós fomos descobrindo quem ele era. Ele mesmo não sabia dizer de onde tinha vindo, o que tinha acontecido. Ainda hoje, algumas coisas nós não sabemos. Mas, por pesquisas junto com vários grupos especializados que nos ajudaram, foram encontrados os documentos dele. Pela primeira vez, nós o vimos sorrir quando ele novamente encontrou o seu documento, estava com o RG na mão, que foi emitido, que o nome dele estava completo. Mas ainda tem muitas coisas nebulosas na vida dele. Possivelmente ele tenha passado por maus tratos, por alguma violência. Então, nós temos que olhar para as pessoas e saber que elas têm uma história, que elas não são só aquilo que nós vemos. Elas são muito mais que aquilo, em situações desafiadoras. Padre, muito obrigada. Nossa, eu tô aqui muito, muito emocionada. E normalmente eu sempre peço para que os meus convidados façam uma oração. A gente está quase chegando no final, uma pena, porque eu queria ficar aqui horas. E eu gostaria que o senhor fizesse uma oração para a gente. E eu vou levantar e vou ficar junto dos meus pequenos. Para que o senhor faça junto com eles e lhes abençoe. Amém. Agora todo mundo vai conhecer minha turma, quem não conhece ainda. Meu marido vai reclamar porque deve estar com o cabelo daquele jeito, né? Já levantou, pois eu vou, né? Vem, Laurinha. Agora todo mundo vai conhecer minha turma. Deixa eu desligar o meu. Pega o B, por favor. Olha, vem aqui, ó. A mamãe vai... Aqui. Vem, filha. Essa é Laura, Padre Júlio. Padre Júlio vai fazer. Fala oi. Tira. Vem, Pedro. Estão todos aqui, Padre. Não puxa ele, não puxa ele. Amém. Deus abençoe a todos, abençoe a família e todas as famílias, abençoe as crianças que têm o seu pai e sua mãe, abençoe as crianças que esta noite vão dormir nas ruas, abençoe a mãe com seus filhos, os filhos com seu pai, com sua mãe, abençoe todos os grupos familiares, abençoe os que estão nas prisões, nos hospitais, os que estão na insônia, na incerteza, os que vão dormir com fome, os que estão abandonados. A todos a graça de Deus através da presença dos irmãos. A bênção do Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.
Um beijinho no coração de cada um. Graças a Deus, Padre, muito obrigada. Um beijo. Manda um beijo para o Padre Júlio, minha filha. Manda um beijo. Cadê o beijo? Cadê o beijo, Laura? Ih, carambola. Vou tirar foto do senhor. Ah, Ai, essa garota é demais. Pedro, manda um beijo. Um beijo. Um beijo. Pronto, pronto. Padre Júlio, muito obrigada. Obrigada pela sua gentileza, pela sua generosidade. Eu sei que está o senhor no colo está... do papai, como é o nome dele? Esse é Bernardo. Ah, o Bernardo. Seu Bernardo. Deus abençoe o Bernardo. Dê muita força, muita coragem. Que o papai e a mamãe cuidem dele com todo carinho e os irmãos também. Amém. Muito obrigado. Fala obrigado, Padre Júlio. Manda um beijo. Ah, Oi, eu já venho. Padre Júlio, muito obrigada. Que Jesus te abençoe sempre. Imagina eu pedindo para Jesus me abençoar. Quem sou eu para pedir amém. isso? E eu estou muito feliz. Minha noite vai ser daquelas assim, ó. Os carneirinhos não vão ter nem tempo de eu contar, porque eles estão pulando de alegria. Que bom. Uma boa noite. Deus abençoe a todos. Um beijo. Pessoal, muito obrigada. Bem-vindos sempre. Até breve.